melhor, a dádiva que Deus criou para o mundo alimentar com fartura e amor. Campos verdes verdejantes, manto redentor que cobre e protege a terra, nosso planeta, nossa casa. É um ato de amor plantar, é um ato de amor colher o solo que tanto nos dá, temos que proteger. É um ato de amor plantar, é um ato de amor colher o solo que tanto nos dá, temos que proteger. Temos que proteger. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma satisfação tê-los aqui conosco para mais uma tarde de muito aprendizado, de troca de conhecimentos, né? Então, nosso circuito do SPDH, então, é intitulado Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, um método que promove a saúde dos alimentos e das pessoas. E hoje, no nosso segundo encontro, a gente então dá início ao nosso eixo político-pedagógico, o método e a transição agroecológica. Então, teremos o tema A Praxis do Método SPDH, com Pedro Cristófoli, engenheiro agrônomo da Universidade da Fronteira Sul, concepção metodológica, com Valdemar Arlen, do movimento SPDH, também engenheiro agrônomo, e o redesenho da propriedade familiar, com o engenheiro agrônomo Paulo Francisco da Silva, da EPAGRE, e como debatedor, hoje a gente vai ter a Ivanda Masson, que é pedagoga da EPAGRE. Antes de passar para o coordenador do evento, Darlan Marquesi, eu vou pedir para que vocês coloquem ali no chat se vocês nos ouvem bem, como é que está a imagem. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver como é que o feedback ali do pessoal no chat. Tá show, tudo certo, tudo ótimo. Muito grato, pessoal, pelo feedback. Então, de imediato, Darlan, já passo para ti para dar início, então, a mais essa tarde de aprendizado. Olá, amigos, colegas, muito obrigado, Diego, né? Sejam todos bem-vindos, satisfação estar com vocês novamente nessa segunda etapa dos encontros, né, do SPDH. Eu vou fazer uma pequena contextualização da etapa anterior, né, que foi a conferência de abertura, onde nós tivemos a presidente da IPAGRE, que é a empresa de pesquisa e extensão rural e assistência técnica de Santa Catarina, e na sequência nós tratamos de três assuntos, três temas importantes que fizeram a composição do painel. Um deles foi a produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar e a segurança alimentar, né, e de que forma o SPDH se coloca nesse contexto. Em seguida, nós tivemos uma fala do professor Valdemar no sentido da transição agroecológica e o papel do SPDH na massificação desse processo de transição, fazendo toda a contextualização, fazendo a amarração para as falas de hoje, né? E, na sequência, nosso amigo Jamil, né, tratando um pouquinho, né, dando uma pequena pincelada na lógica, no fundamento de promoção de conforto e saúde das plantas, né, o porquê disso. Dessa forma, nós chegamos nesse momento, né, com muita satisfação. Gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco no anterior. Se não estiveram conosco anteriormente, sejam muito bem-vindos nessa etapa. Essa etapa ela tem o foco de tratar o primeiro eixo do SPDH, que é o eixo político-pedagógico,
Então, na etapa anterior, lembram-se que nós temos 2 eixos no SPDH, que norteiam todos os trabalhos, o eixo político-pedagógico, que é o assunto das falas de hoje, e o eixo técnico-científico, que vai embasar as falas da semana que vem em diante, né? Também agradecer a todos os participantes, tivemos participantes em todo o Brasil, né, das empresas de ciência técnica e pesquisa, dos parceiros dos movimentos populares, dos sindicatos, das associações, das EMATER, em especial a EMATER Rio Grande do Sul, Paraná, IDR, né, Paraná, e todas as empresas que estiveram conosco. Então, já de pronto, né, Diego, vamos aos inícios dos trabalhos de hoje, né? Fiquem bem à vontade para fazer questionamentos, né, no chat. Nós estamos fazendo o possível para responder todos os questionamentos, temos uma força-tarefa aí, buscando, assim, apoiar as dúvidas de vocês, né, nas resoluções. E, Diego, já passamos, então, a primeira fala do dia, né, dando início aí a essa tarde de hoje, que vai ser bem primorosa. Então, a primeira fala vai ser do engenheiro agrônomo da EPAGRE, o Paulo Francisco da Silva, que vai conversar conosco sobre o redesenho da propriedade familiar. Então, enquanto o Paulo projeta a apresentação dele, vamos dar alguns recadinhos paroquiais. O pessoal veio bastante ali nos grupos de WhatsApp conversar com a gente sobre os certificados. Então, a gente está, então, pessoal, com em torno de 2.600 inscrições. A gente vai pedir um pouco de paciência, porque a gente está agora fazendo os relatórios das inscrições e, posteriormente, os relatórios de cada módulo, né? Então, fazendo a inserção dos e-mails em nossos sistemas, vocês vão conseguir, então, acessar o aplicativo da EPAGRE, o EPAGRE Mob, e aí ter, então, cada um o acesso a seu certificado. Então, dado aí o recado paroquial, Paulo, é contigo. Bom trabalho. Boa tarde a todos. Eu não coloquei, a apresentação ainda não entrou. Estamos aqui agora nessa operação. Pessoal que tiver dúvida também, pode interagir ali no chat. Estaremos coletando as perguntas ali, ordenando-as e também colocando elas por tema. Ali tem algumas perguntas em relação à lista de presença. Aos poucos, o pessoal vai perguntando, eu vou colocando ali no chat, tá, pessoal? Quem for chegando assim, eu já coloquei 3 vezes e vou colocando aí ao longo da nossa transmissão, eu coloco ali a lista para conferência de quem, então, visualizou a live para ter, posteriormente, o certificado. Lembrando que esse é um formulário mais simples com nome, CPF e e-mail. Então, agora o Paulo já está com a imagem projetada da sua apresentação. Então, Paulo, bom trabalho. Está na tela, Diego? Só colocar em modo de apresentação, Paulo. Para mim, ela está. Está sim, pode tocar, Paulo. Pode tocar. Ok? Pessoal, então, de início eu gostaria de agradecer por esta oportunidade da comissão que vem organizando essa força que é o SPDH, então, ao longo dessa jornada, durante esse mês, né? E agradecer muito o convite para a gente poder interagir e dizer a vocês que o que eu me propus a apresentar aqui dentro do tema do SPDH como um movimento, né, como uma proposta que provoca, né, mudanças, e o tema específico em relação ao redesenho da propriedade, eu gostaria de deixar uma mensagem assim, para que vocês entendam. Por isso, meu trabalho aqui na EPAGRE como extensionista, eu trabalho no Departamento Estadual de Extensão Rural. Então, eu vou procurar passar uma mensagem para vocês de quais são as impressões que eu
dentro do meu trabalho como analista de extensão e como coordenador de trabalhos de extensão na área de olericultura, enxerga o SPDH, né? Então, eu vou falar alguma coisa muito pouco teórica, porque na minha sucessão virão os 2 colegas que vão tratar mais aprofundadamente dos temas. Eu vou passar alguns eixos, algumas questões bem pontuais em relação ao método, né? E muitas fotografias mostrando, vamos dizer, aquilo que falei, quais as impressões de um extensionista, né, ao longo dos seus dias e como que ele vê, quais as possibilidades que ele vê do sistema de plantio direto de hortaliças como um movimento que pode provocar mudança, né? Então, basicamente, é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Paulo, só aperta o F5 no teu teclado aí. F5? Isso, para entrar em modo de apresentação. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Isso, tenta colocar ali na... Pessoal, então estou colocando aos poucos ali a lista de presença no chat, então o pessoal vai chegando e vai tendo acesso, tá? Pessoal perguntando ali no chat, então aos poucos a gente vai colocar ali, tá? Dessa vez a gente não colocou na descrição do vídeo, mas aos poucos eu vou colocando ali no chat. Só clicar na apresentação, Paulo, aí agora, e apertar F5 ou... Feito? Para nós ela não está entrando em modo de apresentação. Fechou, agora veio. Tá ok? Fechou, Paulo. Fechou. Tá bom. Bom, pessoal, então como a gente está trabalhando ao vivo, essas coisas acontecem, né? Não temos toda a estrutura que o Faustão tem, mas a gente procura chegar próximo. Então, retomando o que eu estava falando, eu vou passar para vocês as impressões de viagem, né, de um extensionista ao longo do seu trabalho. Então, essa imagem, ela é uma imagem bastante emblemática e que ela me remeteu, e eu espero que remeta a vocês, a uma reflexão. Aqui nós temos uma encosta quase de 45 graus, uma propriedade típica aqui da região da Grande Florianópolis, produtora que é o Cinturão Verde de Santa Catarina. E como que com tecnologias ditas convencionais, que são correntes, né, para a produção de hortaliças, um produtor numa situação de propriedade dessa forma se viabiliza, né? Então imagine um arado, uma grade trabalhando nessa encosta e por cima depois uma rotativa para fazer o canteiro, né? Então é claro que essa imagem mostra que esse ecossistema ele não se adapta ou ele não é adaptável às tecnologias correntes disponíveis. Então o que fazer, né? E afirmo para vocês que as imagens que vou passar para frente, que vão aparecer algumas imagens sobre brásicas e tal, são produzidas nessa propriedade. Vocês podem verificar aqui no canto, aqui onde está o cursor já tem alguma coisa da lavoura, e nessa propriedade tem um dos melhores produtores de brásicas, brócolis principalmente, de Santa Catarina, e com sinônimo de produção de qualidade. Então, ele utiliza o sistema de plantio direto no dia a dia da sua propriedade. Então, dentro desse caminho, eu vou procurar apresentar a vocês o SPDH como, e é dito, né, pelo próprio livro, que está no subtítulo do livro, como um caminho possível para um processo de transição na agricultura. Mas quando se fala em transição, o que nos vem à cabeça? Para que mudar? Né? Por que mudar?
Então, existem algumas coisas bem objetivas e fenômenos que acontecem que são muito grandes e estão dando indicativos que estão fazendo que toda a humanidade repense, né? Sobre para que caminho a gente está andando, de onde a gente veio, para onde a gente vai e quais os caminhos que, se a gente trilhar, eles não têm volta, né? Então, dentro dessa visão, que são motivos, na minha opinião, bastante fortes para buscar uma transição, uma mudança, né? São as crises que nós vemos, que são muito contemporâneas hoje, né? A crise climática, por exemplo, não vou entrar em detalhes aí em relação, não é esse o objetivo, mas o espectro num médio prazo não é muito bom se a gente continuar com o aquecimento, se a temperatura do planeta seguir subindo como está, né? Essa crise tem implicações, mas também existem crises específicas, principalmente em relação à questão da água, né? Da distribuição da água, da qualidade da água. Então, é outra crise. E, no fundo, da vida hoje da sociedade, né? Que a nossa economia é toda calcada com o uso de energia. Então, o clima, principalmente a questão climática, está estritamente ligada à questão energética, porque a maior parte dos países desenvolvidos utiliza carvão, né, para a geração de energia elétrica, o petróleo, né, que move praticamente toda a economia. Então, e isso está ligado diretamente à economia do carbono. Então, esse é um cenário muito robusto, que já está nos dizendo que alguma coisa nós temos que refletir e pensar que tipo de decisão nós temos que tomar para o futuro, né? Para presente já e para o futuro. Um outro elemento importante, e muito forte aqui em Santa Catarina, principalmente, que é a questão e isso no mundo e no Brasil, mas eu falo da experiência que a gente vem tendo aqui em Santa Catarina, em relação aos programas que o Ministério Público aqui vem desenvolvendo de monitoramento de resíduos de agrotóxicos dos alimentos, né? Um programa já de mais de 10 anos. São analisadas hoje mais de 1.000 amostras por ano, né, em relação à qualidade dos alimentos, em relação aos resíduos. E também o Ministério Público ampliou esse programa para fazer uma análise da qualidade das águas e do impacto dos agrotóxicos nas águas. O ano passado, 2018, no ano retrasado, ele apresentou o relatório desse monitoramento. E de 90 cidades que foram analisadas em relação à qualidade da água servida, da água da torneira, 12 das 90 apresentaram resíduos de agrotóxicos na torneira. Mas os resíduos estavam dentro dos limites tolerados. Mas a pergunta que vem se fazendo hoje é: qual o limite que você, que eu, que nós toleramos ou toleraríamos, né? Então, esse é um outro fator importante, nós temos que ter cuidado, então, em relação à qualidade dos alimentos, né, as tecnologias de menor impacto para que se produza alimento de qualidade. E uma última demanda nesse cenário, né, mundial, que é em relação aos países pobres que vêm se desenvolvendo, que vêm ganhando, vamos dizer, um poder de compra maior e vêm consumindo mais. E hoje estima-se pelo Banco Mundial e pela FAO que é necessário aumentar a oferta de alimentos em 50% até 2030. Então, estão postas 3 coisas bem objetivas aí que nos levam a refletir sobre a questão de mudanças, né? E dentro desse cenário que eu acabei de conversar com vocês, diretamente a agricultura tem relação, né? Quer dizer, ora é impactada, ora ela tem impacto sobre esses fatores, né? E daí a gente para refletir um pouco, né? Então, se existe um cenário assim, e se eu estou suficientemente convencido de que temos que buscar outros rumos, vamos dizer, qual o caminho, né? Então, principalmente nós como extensionistas, no meu caso, trabalhando numa empresa que busca trabalhar o desenvolvimento rural do interior de Santa Catarina, o desenvolvimento das famílias. Vamos dizer, quais são as tecnologias, quais são as nossas propostas que possam fazer frente a esse cenário, né? Que direto ou indiretamente hoje já vem afetando as pessoas.
Então, nós temos que, forçosamente, buscar sistemas de produção mais inteligentes, que tenham capacidade de responder a isso, a esse quadro. Sistemas que proporcionem maior autonomia aos agricultores, quer dizer, uma menor dependência da forma como é feita a agricultura hoje, extremamente dependente de aporte de insumos, né? E que são sistemas que, além de trazer a independência, eles têm que ser responsivos, né? Em função à melhoria da oferta em quantidade de alimentos e também na qualidade dos alimentos. É dentro desse quadro, então, que eu interpreto, que eu vejo, e é uma proposta do próprio sistema de plantio direto, que existe condições e o método representado pelo sistema de plantio direto de hortaliças, que é um sistema bastante complexo, porque envolve tanto a área social como ambiental quanto a produtiva, né? Com proposições em cada uma dessas áreas, é um sistema hoje capaz de enfrentar esse quadro, né? Nessa questão da contemporaneidade do momento que vivemos. E ele é responsivo em relação a essa transição que hoje a gente vê como necessária. Então, o SPDH, dentro desta visão, como um método, e o método é uma palavra que a gente discute muito dentro da IPAGRE, principalmente no nosso trabalho de extensão, estamos buscando trabalhar o desenvolvimento das comunidades e o desenvolvimento das famílias. Forçosamente, nós temos que trabalhar com estratégias metodológicas. E é dentro desse aspecto, desse espectro, que eu avalio que as proposições que estão encerradas, que fazem parte do SPDH, da proposta do SPDH, são possíveis e são interessantes como uma ferramenta, uma estratégia do trabalho, né? Dentro de quem trabalha com desenvolvimento rural. Então, basicamente, vendo o SPDH muito mais do que uma prática ambiental, né? E ele não se propõe a ser isso, mas o título pode remeter a isso, mas o sistema de plantio direto de hortaliças, ele transcende muito a isso. Por isso a gente considera como um processo metodológico, né? Com várias nuances e várias instâncias que nos remetem aos processos de desenvolvimento. Então, basicamente, como um método sob a ótica da extensão, nós vemos que ele possibilita que técnicos, essa fotografia ela é bem emblemática, foi tirada por ocasião da visita de uma estudante, que está aqui conversando com o Marcelo, essa estudante é da Holanda, né? Ela veio conhecer o nosso trabalho aqui em Santa Catarina, e nós visitamos uma propriedade muito conhecida, que produz chuchu em SPDH, que é esse casal, né, que mais à direita, que nos recebeu, e nós estávamos visitando as suas lavouras e fazendo uma discussão, né, sobre o que eles vinham trabalhando, como é que eles estavam vendo, enfim. E, então, a importância dessa parte inicial, né, da chegada e da gente ter um método, uma ferramenta para poder organizar o nosso trabalho. Então, nesse aspecto, eu vejo que uma grande importância para as propostas do SPDH. E dentro dessa questão, ele permite, o SPDH permite que, e forçosamente ele se organiza através da participação, né, onde se discute, se pratica, se gera, se adapta a tecnologia, né? Tudo num processo de diálogo entre as partes envolvidas. Nesse caso, tem técnicos, estudantes, a família, né, aí nessa imagem. Então, eu vejo como o SPDH uma possibilidade de alavancar o nosso trabalho com organização, né? Que é fundamental a organização no meio rural, de grupos, de agricultores, né? Então, o SPDH ele é uma ferramenta que nos permite trabalhar nesse viés, porque para que ele se desenvolva, é necessário que se reúnam os atores todos envolvidos, né, da parte técnica, da parte dos diretamente interessados no desenvolvimento, principalmente dos agricultores, e essa reunião com propósitos, lógico. Então, por que nós vamos nos reunir? Se nós temos uma situação, problema, vamos nos reunir para discutir e vamos pensar em estratégias conjuntas de
como resolvê-los, né? Então, isso é um prato cheio para a gente começar a trabalhar a organização no meio rural, né? É um método também que possibilita qualificar os conhecimentos. Por quê? No âmbito de uma propriedade, vamos dizer, na parte central aqui, né? Se temos resultados e que nós estamos trabalhando alguns resultados de tecnologias, de técnicas ou de processos de trabalho que estão sendo utilizados numa propriedade, no momento em que se adquire determinado patamar, surgem novos problemas, né? Então, novas demandas, e aí a gente, dentro do SPDH, a responsividade em relação a isso é denominado as lavouras de estudo, quer dizer, dentro das propriedades, no âmbito das propriedades, vamos dizer, a gente trabalha as tecnologias, a gente detecta novas demandas, a gente busca solucionar problemas, né? Enfim, é um processo contínuo. E ensejando principalmente, além desse método, e que está ligado diretamente ao objetivo do sistema de plantio direto, né? Que é a promoção de saúde de plantas. Um tema que o Jamil iniciou o trabalho muito bem, né? Falando o que e o porquê, qual o significado disso. Então, não vou entrar tanto em detalhes, mas a abordagem metodológica de quando se vai discutir desenvolvimento e partir de um processo que vai buscar a saúde de plantas muda toda a forma de pensar e de interagir, né, com os agricultores. E dentro dessa máxima de se buscar, com esse objetivo de buscar a saúde de plantas, uma mudança sensível, né, no âmbito do olhar, principalmente do técnico que interage dentro do SPDH com as propriedades, com as lavouras, mas uma primeira arte é desenvolver a capacidade de interpretar os sinais que as plantas transmitem, né, através, por exemplo, essa fotografia, uma lavoura de brássicas, se não me engano, repolho, né, lá, uma foto que eu recebi de uma lavoura lá do extremo oeste. Então, o que estaria querendo dizer essas plantas para quem se aproxima e busca estabelecer um diálogo aí, a moda Dr. Dolittle, que trabalhava com os animais, e nós temos que ser um tipo de Dolittle, e os próprios agricultores também, a curar o olho, para aprender a olhar, né, e interpretar os sinais e a linguagem não falada das plantas. Então, o que se observaria aqui? O aspecto das folhas, a coloração, né, a diferença de coloração entre as folhas mais velhas, né, e as folhas mais novas. Isso nos remete já a interpretar algumas questões em relação à saúde dessa lavoura, né? Um outro ponto importantíssimo em relação à saúde de plantas, e que o SPDH desenvolveu, que para mim é, vamos dizer, no aspecto, logo que a gente entrou em contato com o que representa o SPDH, que me chamou muito a atenção, e por isso eu estou conversando, buscando passar essa mensagem com vocês, é em relação ao olhar que o SPDH trouxe no sentido da nutrição das plantas, né, como um fator fundamental também para a saúde. No mesmo conceito que se utiliza para o humano, para o animal, as plantas também têm as suas necessidades. E o SPDH vem desenvolvendo a interpretação das curvas de demanda ou das curvas de necessidade das plantas ao longo do seu ciclo, né? Aquilo que já foi começado a ser falado no último encontro e que vai ser fruto dos próximos encontros aí. O nosso colega Marcelo Zanella, quando for, na semana que vem, quando ele for conversar com vocês, ele vai entrar em muitos detalhes sobre isso, né? Qual a necessidade e as demandas das plantas ao longo do seu ciclo, né? E isso é fundamental para que não haja sobra e nem falta de alimento. Aqui numa outra fase de uma lavoura, então, na fase anterior, o tomatal está num porte mais baixo, então a demanda é uma, e à medida que ele vai crescendo, a demanda é outra. Então, as curvas de absorção
das plantas que foram estudadas e vocês podem ter acesso a isso nas nossas publicações, que estão sendo divulgadas ao longo desse evento. Vocês vão verificar as tabelas aí nutricionais, de demanda nutricional de cada uma das lavouras que vem sendo conduzida em SPDH. Isso é um fator fundamental no quesito de saúde de plantas. Um outro fator que se observa se a planta vai ter saúde ou não é se o sistema que se buscou preparar para o berço dessa planta, ele traz conforto ou não. E essa imagem ela é bastante emblemática, que leva vocês a tirar as suas próprias conclusões, né? Em que tipo de sistema essa planta estaria mais confortável ou menos confortável. E principalmente, um sistema com palha como esse aqui, tem um impacto de diferença de temperatura com a incidência do sol sobre o solo. Se for com palha é uma, e se for sem palha é outra, né? Então, a regulação e a menor oscilação térmica é um fator muito importante para o conforto das plantas. E é possível, né, dentro das práticas preconizadas pelo SPDH. E o resultado, né, são produtos de qualidade, são alimentos, são tipo um brócolis como esse, pronto para colheita, né, com qualidade tanto fenológica, de aspecto, quanto de organoléptica, né, de sabor. Então, isso são resultados e produtos da condução no SPDH. Agora, voltando à questão do tema, né, inicial, em relação ao impacto do SPDH nos desenhos, né, ou redesenho da paisagem e da propriedade. Eu afirmo para vocês que não existe uma fórmula pronta de como que eu vou fazer juntar X, Y mais Z num processo ou num sistema de produção que vai resultar numa paisagem Z ou uma paisagem N, né? Então, cada região, cada local tem as suas especificidades. Isso aqui é um exemplo daquela propriedade que eu mostrei para vocês de início lá, como que um produtor de brócolis se viabiliza numa paisagem quase que toda em quase 45 graus de encosta, né? Esse aqui está mostrando aí, né, a qualidade. E o impacto que o ordenamento da propriedade em função da necessidade de sempre suprir palhada ou palha ou vegetação espontânea, para que antecedem a entrada da cultura, gera esse tipo de paisagem, né? Que, como arte cênica de paisagem, não tem, é irretocável também, né? Uma outra questão, né, dentro dessas andanças, né, que a gente dá por dentro das lavouras, um aspecto, essa foto eu quis registrar para mostrar justamente, quer dizer, existe uma paisagem e na lógica tradicional, principalmente na visão de engenharia, né, bem punk, bem tradicional, se eu tenho uma máquina ou uma tecnologia, eu tenho que adaptar o ambiente ou a lavoura aos meus equipamentos e à minha tecnologia. Mas com SPDH, a lógica é inversa, né? A paisagem é essa pedra está aí, e ela se manteve aí, ela faz parte da paisagem. Então, você tem que adaptar os seus sistemas, os seus objetivos para viabilizar a sua agricultura na paisagem que existe. Caso contrário, você tem que mudar toda a paisagem. Aí tem que entrar com trator de esteira, com tudo, reta escavadeira. E como fazer isso nessa condição de natureza, né? Com esse tipo de encosta. Aqui é a mesma propriedade, uma outra. Se vocês prestarem atenção nesse capim, se pudesse fazer uma interação, acredito que no link aí vocês podem escrever. Esse capim, quando eu estudei agronomia, nós passamos uma parte da disciplina de controle de plantas daninhas aprendendo a controlar. Esse aqui é o famoso Brachiaria plantaginea, ou capim doce, em que numa lavoura tradicional ela é indesejável. Mas aqui, nessa fotografia, ela é vista, ela registra, né, a importância que esse capim tem nessa propriedade, porque é com esse capim que esse produtor
consegue aportar a quantidade de palhada suficiente para que ele faça a sua safra de outono e inverno, né, de brássicas, em cima do capim doce. Porque nessa época aqui ele está todo sementado, isso aqui deve ser mês de abril, se não me engano, final de março, abril. Logo, logo a natureza vai dar conta de secar ele por conta e vai ficar uma palha dessa qualidade que tem aqui, que dá mais do que a altura do produtor. Então isso aqui é capaz de aportar nesse terreno muito mais do que 10 toneladas de matéria seca por hectare, né? Que é o que a gente preconiza dentro da prática do SPDH, né? Em que, voltando aqui então mais um exemplo de redesenho de propriedade, onde o maior aliado dessa propriedade é o capim doce. Aqui uma outra situação em que a palhada é produzida a partir de coquetéis de adubos, num determinado período, principalmente no inverno, na região sul, né? Então não existe fórmula aplicada. Eu sei que tem gente do Brasil todo aí. O que eu estou mostrando aqui são saídas e desenhos e redesenhos adaptados às condições locais de Santa Catarina. Então, cada lugar que tiver interesse em desenvolver a metodologia, o método, o processo metodológico do SPDH, tem que passar a conhecer o seu lugar e a dinâmica da natureza, né? Então, é importantíssimo que você entenda a dinâmica e o processo da natureza de cada região. Mas tudo isso, as práticas de manejo de solo de cobertura são importantíssimas para que a gente aumente, melhore e mantenha a maior camada de biodiversidade da teia da vida que está nessa região do solo. O solo, sem a interação com as plantas, ele perde o conceito de solo e passa a ser simplesmente um receptáculo de plantas, né? Então, quanto mais você aportar matéria orgânica e mais manter esse solo com atividade biológica proporcionado pelos vegetais, mais vivo e ativo estará esse solo e mais equilibrado, que é um fator importantíssimo em relação à saúde das plantas, né? E lógico que para que eu mantenha essas condições de solo excepcionais, eu tenho que desenvolver máquinas adaptadas. Nesse caso, vocês estão vendo aí um tratorzinho adaptado pela própria engenharia dos agricultores que sentiram o problema da questão de como abrir, né, um sulco de plantio, substituindo a roda desse microtrator por um disco, né, de forma que ele produza o menor movimento na terra possível, né? É um outro exemplo. Naquela propriedade anterior que eu mostrei para vocês, ele não utiliza maquinário. É tudo feito com a mão. Então aqui mais uma paisagem, né, resultante dessa relação da prática do SPDH aplicado ao desenvolvimento da sucessão das plantas e dos adubos verdes, das coberturas vegetais em rotação dentro de uma propriedade, né? Você pode ver que cada gleba aí tem um aspecto visual, né? Algumas estão com plantas brássicas em fase inicial de plantio ou de desenvolvimento, outras áreas dedicadas à pecuária, outras áreas com adubos verdes, com mucuna em processo mais adiantado. Aqui no primeiro plano vocês têm o milheto, já quase que no ponto também de acamar. Então, como falei, não existe uma fórmula. O que se tem que fazer é fazer um bom plano da propriedade, um mapeamento e uma discussão das possibilidades de como organizar a propriedade para que se possa desenvolver. Então, nesse olhar da paisagem, e esse é uma coisa, além de calibrar o olho para interpretar o que as plantas querem nos dizer, a gente tem que aprender a enxergar o que tem abaixo da linha do solo, né? Aqui é um exemplo de uma planta de milheto que foi arrancada para verificar o seu sistema radicular. Então, imaginem o serviço agroecológico que essa raiz está fazendo na camada subsuperficial aqui dessa lavoura, né? Imaginem a teia de vida que está presente aí. E a biota, né? A microbiota e a macrobiota dentro desse ambiente denominado rizosfera, né? E que põe à disposição os nutrientes para as plantas nessa relação
solo, planta, biota, né? Aqui só um exemplo de uma lavoura de chuchu que a gente visitou, foi aberta essa trincheira, e vocês verificam que no fundo dessa trincheira está amarelo, que é uma areia, era o solo original dessa lavoura, e essa mancha preta de um ponto para cima é a matéria orgânica acumulada nos últimos 9 anos de cultivo em plantio direto. Essa lavoura ela é monitorada no início, quando o solo estava neste estágio, nesse estágio do fundo dessa cava, era areia, é 0,8% de matéria orgânica. Se eu fizer uma análise de solo hoje lá, passa de 4 o teor de matéria orgânica nessa lavoura. Aqui é o chuchuzal nessa lavoura, né? Permanentemente ele é mantido com essa cobertura, né? Aqui é em fase de início de brotação, final de quando as plantas de inverno do coquetel já estão secando naturalmente. Aqui não precisa herbicida, não. A natureza se dá conta de secar e tombar essa matéria orgânica. E todo o nutriente que estava ensejado nesta vegetação, ela é devolvida no processo de reciclagem para a lavoura principal, que é do chuchu, né? Aqui um outro exemplo, na mesma lavoura, um estudo que foi feito dentro do trabalho de SPDH, onde foi analisado a importância da queda das flores, que é muito trabalhado para principalmente pelas agropecuárias que atendem as lavouras de lavoureiros com chuchu, e que receitam produtos para a queda das flores. Então, nós fomos fazer um estudo, o Marcelo Zanella que puxou esse trabalho junto com a universidade, onde foi feita uma contagem do número de flores, o acesso dos insetos polinizadores, e foi verificado o impacto, né, em relação à queda das flores e à produção final, que está aí. Essa lavoura, no final, eu vou mostrar os resultados que tem do SPDH no chuchu, não vou falar agora da produtividade, mas só para vocês terem uma ideia aí da carga desse chuchuzal, né? Mesmo com a queda natural das flores. Um outro impacto que o SPDH colabora e ajuda em relação às crises, por exemplo, aqui em relação à água, isso aqui é uma fotografia de uma lavoura desenvolvida lá em SPDH, lá em Guatambu, no oeste do estado, em que foi feita a medição, essa lavoura já com 3 anos, conduzindo o sistema de plantio direto, foi feita uma medição da água da chuva e foi verificada a taxa de infiltração nessa lavoura, e ela foi capaz de absorver 150 milímetros por hora de chuva sem arraste, sem erosão laminar, né? Então, Paulo, um exemplo. Só para te dar uma perspectiva, estamos com 33 minutos, tá? Então tá, eu fecho em 7 minutos, pode ser? Se todos estiverem de acordo, por mim sim. Então tá. Aqui então são os resultados do SPDH, numa lavoura em relação à água, né? Você tem menos erosão, tem 3 vezes maior taxa de infiltração, tem 80% menos de demanda para irrigação. Aqui só um exemplo, nós visitamos essa lavoura, a mesma lavoura, com aquele pendente, né? Está ali um trabalhador trabalhando ali com a enxada. Foi feita uma visita, tinha dado 100 milímetros de chuva na noite anterior. Aqui está o córrego que corre lá embaixo, ele é intermitente, mas eu pude observar que essa água estava transparente, e o arroio principal que passa bem na divisa entre os dois taludes, né, dessa propriedade, que são 2 encostas, você pode verificar que a água ali está limpíssima, depois de uma noite com 100 milímetros de chuva. Isso são impressões de viagem, aquilo que eu disse. Não medi, não posso afirmar para vocês quanto de sólidos tinha ali, mas pelo menos pela cor da água vocês podem ter uma noção. Aqui então, para finalizar, alguns resultados de lavouras também observados. Isso aqui são informações que nós temos que aprofundar, mas, por exemplo, para o tomate, que nós temos observado nas lavouras em SPDH, um desembolso 50% menor, uma necessidade de uso de máquinas e equipamentos por consequência de demanda de carbono com combustíveis, né? Em 70% de economia, 80% de economia de combustível, 60% de economia no uso de adubo químico, fungicidas e 100% no herbicida.
E aqui na região, hoje, na última linha ali, os 34 estabelecimentos em SPDH da região da Grande Florianópolis representam 5,62% das lavouras de tomate da região. Nas brásicas, o que se observou foi 60% a 70% no uso de adubos químicos, herbicidas e inseticidas. Não foi mais necessário utilizar fungicidas. Você teve um ganho no estande final da lavoura, no tempo de prateleira do brócolis, no seu padrão, né, e na sua qualidade. E hoje as lavouras de brócolis em SPDH representam 7% das lavouras da Grande Florianópolis. O chuchu houve uma redução de 100% no uso de herbicidas e fungicidas, praticamente 70% do uso, economia no uso de adubos químicos e 80% em inseticidas. Teve um ganho de produtividade de 100%, que é aquela foto que eu mostrei para vocês. E hoje 95% dos estabelecimentos do principal município produtor de chuchu da região, que é Anitápolis, está sendo conduzido em sistema de plantio direto. Para finalizar, então, nas cucurbitáceas o impacto da mesma forma, né? Melancia e moranga, 80% a 100% de redução no uso de herbicidas, 50% no uso de inseticidas, 80% no uso de fungicidas, e mesmo assim um ganho de produtividade de 30% no sistema cultivado em plantio direto. Na cebola, da mesma forma, a redução na demanda pelo uso de máquinas e implementos, a demanda por adubos, a demanda por fungicidas, né? Existe um impacto, principalmente no tempo de armazenagem, que se ganhou 60 dias a mais do que a cebola tradicional. Então, você ganhou em qualidade do alimento, né, e resiliência. E era isso. Bom, essa foto eu botei aí como ela tem o seu significado, né? O que acontece se você der um sopro nessa foto. Então, eu considero essa jornada e a nossa missão aqui, falando sobre SPDH, um pouco como o simbolismo dessa flor, né? De dente de leão, onde no momento que der um vento, essas milhares de sementes vão se espalhar pela natureza. Então, era com essa mensagem que eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Paulo, pela excelente abordagem. Eu acho que foste muito feliz aí na abordagem, dando esse embasamento do que é o SPDH, que não é só a prática de uma técnica, de uma prática pela técnica, né? Existe todo um contexto por detrás da técnica que leva o indivíduo a exercer essa prática, né, de produção de alimentos. Aqui, Paulo, tem uma pergunta para ti. O legal é que ela foi uma pergunta, e até vou ler o comentário depois da pergunta de outro participante da nossa live, né? O Araújo da Silva pergunta: qual a importância das faculdades agrícolas estarem participando desse processo de transição do sistema convencional e o SPDH? Então, a gente fala que a pergunta é para ti, Paulo, se tu quiser comentar. Tranquilo. Então, pessoal, como a gente tinha só 30 minutos para falar das nossas impressões de viagem de um extensionista pelo SPDH, né? Mas foi bastante intenso, eu esqueci de falar de início o simbolismo que tem nessa mesa de hoje para vocês, das pessoas que vão fazer mensagem para vocês hoje. Eu represento uma entidade pública de pesquisa e extensão rural. Sou um extensionista. A Ivana, que vai fazer o fecho desse painel, também é uma colega nossa, que trabalha no viés socioeconômico da extensão rural, ou, né, da parte social. O professor Valdemar é um educador popular. Ele não está ligado a uma instituição formal, né? E o professor Pedro é ligado a uma universidade. Então, esse, para mim, é o grande pulo do gato. Essa mesa é simbólica e a importância da universidade é fundamental estar dentro desse movimento, até porque vocês viram nessa questão da quebra de paradigma que eu acabei de conversar, é outro olhar que você tem que dar para a agricultura, é outro olhar que você tem que dar para uma lavoura. E isso, hoje, nós não aprendemos na universidade.
Então, a universidade tem que incorporar isso e formar a formação dos profissionais, né, para o futuro, com esse novo olhar. Como eu aprendo isso? Tem que ter... Ou é na marra, no dia a dia, como a gente veio até hoje, ou é numa universidade. Até, Paulo, tem um comentário aqui de outro espectador nosso, o José Otávio Varela, que ele também discute que é fundamental a formação de profissionais cada vez mais voltados à autonomia dos produtores e à qualidade da produção, né? Então, Darlan, tem bastante... Pode complementar, Paulo, se tu deseja, sim. Não, então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Eu procurei aqui trazer um olhar externo sobre o SPDH de alguém que tem que pensar e que tem que trabalhar, que é a nossa função aqui dentro do departamento, em processos possíveis para essa situação que se dá hoje. E Santa Catarina não é à toa de ser o que é na realidade agrícola de Santa Catarina, do Brasil, porque as suas paisagens e os seus desafios são punk, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E eu avalio o SPDH como uma boa ferramenta para a gente enfrentar esse tipo de desafio. Agradecer de novo, Paulo, pela tua abordagem. Darlan, o bicho está pegando na parte técnica ali no chat, o pessoal está fervendo, querendo saber da parte técnica, mas eu acho que a gente vai deixar o gostinho de quero mais, né? Para o nosso público. As perguntas vão ficar aqui guardadas conosco, tem bastante. Estrategicamente, eu dei uma provocada que é para fazer com que o pessoal, vocês que estão ouvindo, fiquem ligados toda terça e toda quinta até a primeira semana de setembro, e nós vamos respondendo em doses homeopáticas, que também é um processo interessante de abordagem. Então, é o SPDH homeopaticamente trabalhado com vocês. E nós vamos aprofundar em cada um desses aspectos que eu acabei trazendo e que o Valdemar e o Pedro vão complementar aqui. Beleza, Paulo. Vai ficar aqui guardadinha, pessoal, a Ellen Menezes, o Fábio Souza, a Elizabeth Costa, então, a Andrea Normberg também. Aguardem os próximos capítulos que a gente vai estar conversando sobre como manejar palha, sobre as funções dela e sobre outras dúvidas que surgiram ali no chat também. Darlan, alguma consideração ou já vamos para o professor Valdemar? Nós já vamos ao professor Valdemar, né, mas dizer que realmente a parte técnica é aquilo que nos expõe a isca para o SPDH, mas entrar no universo do método, que agora o professor Valdemar vai estar trabalhando junto com o professor Pedro, dá um complemento bastante importante. Assim, aquela vaquinha que está atrás aí na figura do professor Valdemar, que vai trabalhar na sequência, ela não está ali à toa. E aí eu já convido, né, Valdemar, a estar conosco agora nas suas falas. Por favor, né, vamos tentar aproveitar ao máximo. Então, boa tarde. Acho que temos um desafio importante porque as pessoas muitas vezes perguntam, né, como é que eu faço isso, né, o passo a passo, né, tem muito essa vontade da receita às vezes, embora não seja uma receita, mas nós vamos aqui trazer alguns elementos e ferramentas metodológicas, momentos estratégicos de construção desse conhecimento e dessa proposta. Porque esse debate é importante para reforçar o SPDH realmente como um método, assumir ele realmente como um método. Então, esse diálogo é importante. Também as pessoas perguntam, mas qual é a base teórica, né? A base teórica que, nesse campo mais político-pedagógico, né? Acho que tem uma base teórica bastante ampla e nos 2 primeiros capítulos desse livro traz essas referências, essa base teórica, né, do campo da metodologia, da estratégia, do passo a passo, e traz mais um elemento de contexto que acho que dá mais sentido ainda para essas referências aqui, né? Agora
gostaria de ressaltar novamente que isso aqui não é uma receita. E o momento que nós estávamos vivendo na época, na região de Caçador, com um universo muito grande de famílias na produção de tomate, numa crise forte, esse referencial teórico, mesmo no campo das metodologias, ele estava sendo questionado, né? Então, a gente bebe muito da fonte da educação popular nesse processo, mas já no final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha muitas perguntas já quanto ao papel, naquele momento, da educação popular. Ele precisava ser reelaborado em relação a outros períodos históricos anteriores. Então, aí havia grandes encontros nacionais de educadores populares, jornadas de educação popular, e elas trouxeram, no primeiro momento, até muito mais perguntas, né, do que as que a gente já tinha. E aí precisava responder isso na prática. E, inclusive, na região, na época, junto com uma entidade muito importante da educação popular aqui no Brasil, que é o CEPIS, Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapienses, a gente exercitou algumas experiências com uma entidade que a gente tinha lá, que era o CEPAG, Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores Rurais, e até tentou rascunhar uma ideia metodológica que chama Formação Básica Multiplicadora. Então, isso tudo foi importante para nós, mas ainda era insuficiente. Da mesma forma, o acumulado da agroecologia, das metodologias e até mesmo no campo técnico-científico também não eram suficientes para as respostas que a gente precisava construir naquele momento. Então, nós, usando isso nos serviu como pilares, mas nós tivemos que inventar. E um pouco dessa invenção nós vamos tentar agora aqui traduzir, né? E depois é possível complementar dentro desse material aqui, nos 2 primeiros capítulos, né? Esse livro, ele no chat é um livro foi publicado pela Expressão Popular, e no chat aqui do encontro você encontra o endereço para acessar ele, né? Bom, nós vamos ter que aqui mudar um pouco o cenário, né? Vamos ver como é que a gente ajusta a câmera, porque nós vamos usar um pouco do quadro novamente, para ir marcando as ideias centrais desse debate. Então, tem algumas questões. Não sei, Darlan, como é que está o enquadramento? Tá ok, gente, tá bem bom o enquadramento. Dá para ver o cartaz? Tem que trazer mais perto. Deixa eu ver lá no YouTube, um pouquinho mais para baixo, se possível. Não, aqui eu baixo. Aumenta um pouquinho então a câmera, Jamil. Bom, enquanto vamos fazendo esse ajuste... Aí, perfeito. Não, mais para cima, Jamil. Bota para cima a câmera. Melhorou? Mais para cima. Pode. Aí, perfeito. Aí, ótimo. Aqui tem algumas dimensões, aspectos de concepção teórica que elas são transversais e elas são permanentes dentro de todos os momentos, todas as ferramentas, todos os momentos, essas dimensões aqui, esses aspectos, eles estão presentes. Então, o primeiro, né, relaciona-se a essa a formação técnico-científica, também da concepção de modelo sistêmica, mas também de sociedade política, né?
aqui a organização e a multiplicação. Então, esses foram elementos bastante importantes naquele momento da discussão, e que acho que agora, quando a gente fala da necessidade de mudança de rumos, essas dimensões, principalmente da multiplicação, é extremamente importante, né? Por isso que o SPDH, com toda a agricultura familiar, precisamos conversar com o consumo de alimentos, né? Mas na luta concreta, resolvendo situações, transformando realidades, né? E numa unicidade entre teoria e prática também. Uma unicidade entre essas dimensões todas, né? Na construção de algo, né? Aqui no caso, na agricultura, na transformação do jeito de fazer produção de alimentos, mas numa unicidade entre teoria e prática, numa espiral permanente, né? Entre teoria e prática. Então, aqui são dimensões de fundo, né? Presentes em todos os momentos. Então, talvez mais adiante a gente destaca isso novamente um pouco, né? Dentro de todas as ferramentas e estratégias, isso já foi permanentemente vem sendo falado e vai continuar sendo falado, porque essa é uma das principais, que é a lavoura de estudo. E é o coletivo que compõe esse processo. Então, para construir esse coletivo, tem um elemento aqui, que a gente chama uma ferramenta, uma forma de ser do processo, de iniciar o processo, que é o contrato. Então, o que é o contrato? Ele tem várias dimensões, envolve várias dimensões. Talvez uma das primeiras e principais é o acordo. Aqui, o compromisso entre os vários sujeitos que vão se envolver nesse processo. Quem são os vários sujeitos? As famílias agricultoras da comunidade, do município, do território, né? Do contexto onde vai se realizar esse trabalho. Os técnicos, as organizações. Então, por exemplo, naqueles primeiros processos lá em Caçador, né? Tínhamos lá o Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores Rurais, o Sindicato da Agricultura Familiar, as pastorais sociais, a EPAGRE, a SIDASC, a UDESC. Então, esses são os sujeitos desse processo. Todos aqui são participantes. E nesse contrato, nesse acordo, uma outra dimensão do contrato é a definição de papéis e de responsabilidades. Então, aqui se define o que cabe, por exemplo, ao sindicato, o que cabe à EPAGRE, o que cabe a uma ONG que tinha lá na época. Então, isso se acerta aqui. E também é parte do contrato um conjunto de ações, tarefas, um cronograma, né? Depois a gente até vai dar uma olhada em alguns, mais ilustrativamente, assim, né? O que vai acontecer, em que tempo, como vai ser, etc. Né? Então, essa estratégia aqui, vamos dizer assim, ela gera confiança, cumplicidade e confiança. Aqui todos assumem uma responsabilidade diante de uma causa. Temos uma causa que está na pauta, e essa causa, de imediato, agora precisamos olhar essa imagem. Essa causa, de imediato, era o modelo, o jeito de produzir tomates, lá no caso da primeira experiência lá em Caçador, né? Era o modelo. E essa imagem aqui, ela foi muito importante nesse debate inicial, né? Essa era a nossa causa, né? Como é que a gente constrói uma forma de fazer agricultura que não seja dependente desses sujeitos todos aqui?
desse modelo, né? E no final não sobrava nada para o agricultor, sem falar das dimensões ambientais e outras tantas, né? Então, como é que você constrói autonomia? Como é que você melhora a questão do meio ambiente? Então, você vê que a discussão era a produção de tomate, mas ela já estava para além do tomate. Nós precisávamos conversar sobre o modelo, mas nós precisávamos conversar sobre o meio ambiente. Nós precisávamos conversar sobre a comida. Então, esse desenho aqui, inclusive, ele marcou bastante, porque ele era tema gerador para a gente pensar num outro jeito de fazer agricultura, né? Então, acho que isso volta em outros momentos, né? E aí vem um terceiro aspecto, e é até difícil de dizer, né, qual é a principal ferramenta, qual era o principal momento, qual era o mais estratégico, porque todos eles, essa somatória criava as condições que eram necessárias, né, e que nos permitem hoje traduzir isso como uma praxis, que depois o Pedro vai trabalhar muito bem, mas de afirmar que nós temos pelo menos bons pilares, né? Nós temos sim uma ideia de um método para fazer a transição agroecológica e também para rediscutir o modo de produção, a começar pela agricultura, né? Então, esse outro espaço, né, ferramenta e estratégia eram as lavouras de estudo. Então, esse aqui talvez seja uma das mais presentes durante esse processo todo, onde as outras ferramentas muitas se voltavam para esta aqui, né? Então, esse é o lugar onde se encontra o conhecimento acadêmico, especialista, né, cartesiano, né, com o conhecimento popular, histórico, tradicional, aplicado ou acumulado dentro no caso, na época lá do cultivo de tomate, né, o foco luminoso da produção de tomates no país, né, de boas produtividades, mas também de muitos problemas e que levou à crise, né. Mas esse encontro ele é mediado pela realidade concreta. Então, aqui não é o conhecimento que media, não é o acumulado histórico que media, é o efeito disso na realidade concreta. Então, aqui são as plantas, os sinais de plantas, o solo, a saúde do ambiente, a produção. Então, isso é que media esse encontro, e à medida que vai ser exercendo práticas e daqui a pouco novas práticas ao passar dos tempos, se constrói um novo conhecimento, coletivamente. É aqui, nesse espaço, que encontramos uma diversidade, inclusive de questões contraditórias. Então, por exemplo, aqui está presente o individualismo, mas, ao mesmo tempo, no âmbito da agricultura familiar, está muito presente a solidariedade, a cooperação. Então, é nesse diálogo do contraditório, que a gente chama de dialética, acho que o Pedro trabalha isso um pouco depois, é que vai se construindo o que nós queremos. Nós queremos a competição, o que ela significa para nós. Ou nós queremos a cooperação. Da mesma forma, a dependência, né? Então, por um lado, você tinha aqui uma agricultura extremamente dependente, totalmente dependente, assaltada, num modelo degradante, né? E você tem lá, no âmbito da agricultura familiar, essa perspectiva e essa luta da autonomia. Então, de novo aqui, a contraposição dessas condições é que vai criando, vai fortalecendo a causa, vai fortalecendo a luta e a construção do que vem se fazer pela frente, né?
E assim outras dimensões, né? Por exemplo, nós estamos produzindo comida, alimento, ou nós estamos produzindo mercadoria, produto? Nós temos uma visão agora do imediato, nós conseguimos enxergar o futuro. Então tem aqui além dessa mediação aqui do específico imediato do concreto, nós temos isso aqui também como parte desse processo. E esses encontros nas lavouras de estudo, eles sempre tinham presente essas dimensões todas aqui. A formação, a organização e a multiplicação. Né? É um espaço de construção concreta, de luta concreta. É o encontro da teoria e da prática. Né? Então, aqui, inclusive o nome Lavoura do Estudo foi muito importante, porque jamais isso aqui é uma lavoura demonstrativa. Agora, isso também não pode ser uma lavoura demonstrativa. Isso é opressor. Isso não constrói nada. Jamais pode ser também, de imediato, uma referência. Ela pode vir a ser referência. Mas, no conjunto dessa comunidade, que essas lavouras do estudo eram construídas, escolhidas pelas comunidades, nas comunidades, mas um número muito grande de famílias estavam fazendo a mesma coisa na sua área. Isso aqui era uma lavoura comercial, da sobrevivência da família. Mas outras famílias, muitas outras famílias, a gente não tem nem ideia, às vezes, né, de quantas famílias tinham envolvido, também estavam fazendo. Pode ser que uma outra família tenha desenvolvido uma experiência com mais efetividade, em termos de resultado, do que essa lavoura de estudo. Esta aqui talvez se torne mais referência, uma dessas, do que a própria lavoura de estudo. Mas a tendência é que a lavoura de estudo sempre, logo com o passar do tempo, se torne uma referência, porque, inclusive, ela é sistematizada, então isso ajuda a entender o que se passa lá. Né? Bom, mas não eram também só lavouras de estudo. Nós chamamos, inclusive, de que isso era um processo que levava a comunidades de estudo, porque envolvia todas as famílias da comunidade, ou quase todas. Ninguém queria ficar fora, né? Mas também eram territórios. E, cada vez mais, nós estamos discutindo sociedade. Né? Então, acho que essas lavouras de estudo, né, elas, no início, naquela primeira experiência, eram 5 lavouras de estudo. No segundo ano, se transformaram em 20 lavouras de estudo. E assim nos outros territórios onde isso foi trabalhado também, né? As lavouras acompanhadas lá, né? Tinha muito mais. Sim, muitas lavouras mais. Né? Então, são em todos os territórios, foram muitas lavouras. Lá na região do tomate, certeza, milhares, né? Mais de 1000, né? Lavouras que, de alguma forma, alguma coisa estavam fazendo. Né? Outras mais completas, o processo mesmo, né? E a participação da família, como todo, né? Mulher. Então, uma outra dimensão nesse processo todo é a organização. Então, aqui nós falamos da comunidade que se ajunta e se organiza para escolher as lavouras, mas as comunidades fazia parte da proposta metodológica que as comunidades cada comunidade indicasse 2, 3 coordenadores. E aqui entravam, assim, provocadamente, né? É importante que contemple gênero, geração, né? Mulheres, jovens. Então, na primeira experiência lá na região do Contestado, eram 86 coordenadores e coordenadoras. Isso era uma coordenação ampliada do processo. Então, quem coordena todo o processo
são as famílias agricultoras, junto com as entidades, junto com a pesquisa, a extensão, etc. Né? Então havia uma coordenação mais executiva, né? Mas a coordenação era essa aqui. Uma outra esfera organizacional eram os lavoureiros, que também se organizavam entre si, trocavam experiência, né? E se criou espaços e momentos. Então, entre os espaços e momentos, né, são muitos mais, né? Estou destacando alguns aqui. As reuniões das coordenações, tanto aqui como a executiva, mas especialmente aqui, né? E que ela sempre tinha, de novo, presente está aqui, né? As trocas de experiência entre os lavoureiros. Jamil, baixa um pouquinho a câmera, por favor. Então, as trocas entre os lavoureiros. Obrigado. Os encontros, sim, isso aqui tem que ressaltar, né? Então, durante todo o ciclo nas lavouras de estudo, eram realizados inúmeros encontros, desde a preparação do solo, desde a cobertura do solo, desde a implantação, e assim por diante. Esses momentos eram intensos, reunia muita gente, que eram as reuniões nas lavouras de estudos, encontros permanentes aqui nas lavouras de estudo. Os intercâmbios, e se criou também instrumentos. Eu acho que isso foi importante, a comunicação. Por exemplo, aqui eu trouxe uma edição, foram acho que 4 edições, se não me engano, de um jornal que chamava A Caminho. E aqui, de novo, aparece, inclusive, quem é o sujeito do processo, né? Então, se a gente olha, aqui está a agricultura familiar, né? Mas se olha os conteúdos, né? Olha aqui, uma discussão sobre a agricultura familiar. O resultado do encontro, o que foi o encontro da coordenação, um pouco o papel, o trabalho da pesquisa, e os agricultores fazendo comparações, os agricultores apresentando, as famílias agricultoras apresentando as suas experiências, ou vários agricultores falando como tem sido lá, né? Outras experiências, né? Mais agricultores aqui, ó, multiplicando outros territórios aqui, ó, agricultores de Videira e Omerê aderem ao novo, né? Os sujeitos, então, por exemplo, aqui, ó, com a palavra pastoral da juventude rural. Então, essa comunicação, isso aqui era também formação, né? Na comunicação, e aí acho que vem um elemento muito importante quando a gente fala de construção do conhecimento, a sistematização. Então, esse caderno foi o primeiro escrito do SPDH, aqui no caso do tomate. Então, ele são 101 perguntas e respostas, mas quem é que respondeu, quem é que responde essas questões? Os lavoureiros. Então, esse caderno aqui foram os agricultores que escreveram para dizer para as outras famílias agricultoras, se eu quero fazer SPDH, como é que eu faço? Toda a discussão aqui, ó. Então, a sistematização, ela é a tradução agora, esse conhecimento agora é científico. E esse conhecimento do popular com o acadêmico, mediado pela realidade, ele produziu um conhecimento maior, superior. Esse é o conhecimento válido, né? Então, esse é o jeito de fazer ciência. Bom, aí tem outros aspectos, né, que não vou detalhar aqui, mas a formação de quadros de lideranças, que era importante na perspectiva da multiplicação, e a articulação com outros sujeitos sociais, por exemplo, nós vamos conversar isso um pouco mais adiante. Vamos lá? Bom, então nós
nessa sistematização do livro, enquanto um método, então tem essa dimensão aqui do político pedagógico, que a gente já trabalhou um pouco disso no primeiro encontro, e tem a dimensão do técnico-científico também, já foi trabalhado no primeiro encontro, e na sequência vai ser bastante intenso, né, com muitos conteúdos, e mesmo assim não vai conseguir dar conta de todos os conteúdos acumulados, né? Nem de todas as culturas, nem... Né? Mas foi nessa sistematização que a gente afirma isso como um método, né? E uma outra questão em pauta, e nós há 2 anos mais, né, 3 anos, nós já estamos nesse debate, do movimento do SPDH. Então, como é que a gente organiza esse movimento que está para além de uma instituição ou de uma organização, e que está indo para outros estados, e que está indo para outros universos, né? Então, eu vou passar um pouco rapidamente aqui, né? Mas o que nós até aqui já acumulamos? E temos muitas perguntas em relação a isso, né? Então, mas já foram muitos encontros, muitas discussões. A base da ideia de como seria essa organização do SPDH, ela se afirma aqui na ideia de núcleos, de processos vivos, que estão nos territórios. Então, por exemplo, agora com a pandemia a gente deu uma travada, né? Depois talvez o Pedro até possa falar um pouco, se tiver tempo. Lá na região de Laranjeiras, junto com a Universidade Federal Fronteira Sul, junto com o CEAGRO, junto com a Emater de lá, que agora é IDR, junto com as organizações dos assentamentos, né? do MST, e outros sujeitos lá, né? Aqui está se criando um núcleo. Mas um núcleo que vai ter um processo vivo lá. Famílias agricultoras começando o SPDH. E, mais interessante ainda, vai também trabalhar com hortaliça, mas já vai começar a puxar essa discussão dos grãos lá na prática. Vamos construir o conhecimento, lapidar e aprofundar o conhecimento do SPDH para grãos, né? Foi o desafio que o Bertol nos lançou no primeiro encontro, mas esse debate já está dado, mas isso é extremamente importante, né? Mas vai ter lá os lavoureiros, né? Vai ter lá seu processo de organização. E esses núcleos, então, eles vão se encontrar, eles vão funcionar em forma de rede, né? Mas temos uma ideia inicial de que seja assim, que vão se encontrar em plenárias. Aqui vão caminhar esse movimento, vão decidir sobre as coisas do movimento, vão trocar experiências acumuladas, né? E tem uma coordenação que é mais executiva operacional, né? Que atualmente é o Álvaro Mafra, vai trabalhar aqui também em determinado momento do processo de formação, o Edson Biggers, o Jamil, Pedro Cristófilo, que hoje se apresenta aí, e eu também estou nessa coordenação, nesse momento. Mas além das plenárias, né, os encontros e outros momentos que se pensa, que você pode pensar, inclusive de formação, etc. E o desafio da articulação, né? Então, como é que esse movimento, que ele é um movimento em si, tende a ser um movimento em si, mas ele perpassa, sobretudo, perpassa os movimentos sociais, né? Então, como é que dialoga com os movimentos populares, né? Ele é parte desse esforço da Articulação Nacional de Agroecologia. Ele está dentro, é uma metodologia, um método a mais desse processo, né? Com essas inovações todas que nós estamos colocando aqui, né? Da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, basicamente, assim, acho que são os principais instrumentos, acho que, como é que se faz o SPDH na prática, lá nos municípios, lá nas comunidades, né? E eu pediria, assim, para finalizar, né? O tempo acho que já está mais ou menos no limite, passar rapidamente 5 slides, assim, só para materializar um pouco desse discutido aqui, uma espécie de resumo, assim, com alguns destaques. Sei, Darlan, está contigo?
Então, a primeira imagem, né, eu não vou falar nada do que está escrito lá, e nem dá, porque está pequena a letra, né? Mas é só uma espécie de linha do tempo, onde ele retrata, dentro do contrato, esse conjunto de tarefas. Em que tempo, quem e que cabe, né? E é interessante que isso é assumido coletivamente, né? E todos são participantes e, a partir desse momento, são militantes dessa causa. Tem responsabilidades aqui, né? Passando ao próximo. Aqui, só para um destaque importante das lavouras de estudo, né? Então, se a gente olha a imagem, né? As pessoas estão ali, bolinho de gente, olhando, discutindo, andando. Daqui a pouco vai encontrar o coletivo, vai fazer um círculo, vai conversar, vai questionar, vai... Não só as coisas que deram certo, né? Pode ser que alguma coisa não deu bem certo, mas onde é que foi que nós erramos? O que nós precisamos fazer para corrigir? Então, muitos imprevistos que às vezes acontecem, né? Então, passando a próxima. Aqui, ó, umas primeiras lavouras. Foi a primeira lavoura de estudo. A primeira lavoura de estudo, assim, não aparece todo o povo que estava lá, mas veja o jeito que o pessoal está olhando, né, para os detalhes das coisas, se isso vai dar certo, não vai, se está funcionando, como é que fica. Então, foi muito intenso, assim, né? Passando aqui de novo, aqui é um encontro de campo, lá, um encontro, lá, uma reunião na lavoura de estudo. Mas vocês vejam lá as faixas com frases de efeito. Então, o elemento formação estava sempre presente, né? Tanto no concreto, como discutindo a agricultura familiar, discutindo o ambiente, discutindo o meio ambiente. Em determinados momentos, vinha lá a pastoral conversar sobre a saúde das pessoas dentro da lavoura de estudo, olhando aquilo tudo. Então, a formação era muito presente, né? Passando aqui, talvez um esforço de construção de um esquema um pouco mais completo, né? O que é o político pedagógico do método, né? Então, acho que esse material depois provavelmente fica disponibilizado, né? Então, as pessoas podem olhar com mais calma, mas, no fundo, é um pouco tentando transmitir esses momentos estratégicos e esses instrumentos estratégicos que eu apresentei aqui hoje, né? Passando o próximo, para fechar. Então, trata-se, o SPDH, né? Ele trata-se de um método, né? Mas é um processo dialético, que trabalha essa diversidade das contradições e dela surge a superação. Ele é dialógico porque ele é na realidade concreta, dialoga com a realidade concreta, que busca a transformação de contextos, mas, sobretudo, dos sujeitos envolvidos neles. Porque a mudança, ela é uma chave, é uma porta que tem chave só por dentro, ela começa pelas pessoas, né? Então, e ela é uma porta que só tem fechadura por dentro, ela só acontece se eu... Né? Então, se eu abrir essa porta, então ela muda os sujeitos, todos eles. O pesquisador sabe melhor, o tutor sabe melhor, a organização sai melhor, né? E numa interação constante e unitária entre teoria e prática. Então, a gente traduz isso como uma praxis, que é o tema que agora eu passo a bola para o Pedro. Antes de passar para o Pedro, parabenizar Valdemar pela abordagem, bastantes felicitações aqui no chat, né? Agradecendo pela tua explanação, e tem alguns questionamentos. Então, antes, acho que de passar para o Pedro, a gente faz os questionamentos, né? Então, o Ivan Tormen, colega lá do Oeste, bem-vindo, Ivan. Ele pergunta para o professor Valdemar: quais os retornos dos envolvidos mediante elaboração dos contratos? Esse retorno dos agricultores, técnicos, sindicatos, universidades e pastoral.
É interessante que quando você tem um contrato, todos têm que cumprir sua parte. Inclusive, um contrato pode ser rompido se alguém não cumprir, né? Mas foi um processo muito positivo e ele, inclusive, às vezes remete. Quando você é parte militante, ele te remete, às vezes, até uns ajustes de comportamento durante. Então, é um pouco aquela ideia por exemplo, pegando o caso do pesquisador, né? da pesquisa, do conhecimento acadêmico, né? Até não comentei antes, mas inclusive esse conhecimento da pesquisa lá na estação da IPAG na época era acompanhada pelos agricultores lá dentro, então ele não era isolado, né? Mas às vezes o pesquisador, por exemplo, nesse processo, então ele tinha um papel importante, mas que em algum momento, às vezes, é quase como o da parteira, né? Do extensionista, que ainda continua com esses termos, né? Então tem uma necessidade de resolver, de construir um novo, né? De nascer um novo, e tem uma parteira. Jamais a parteira pode dispensar a mãe, dispensar o processo grávido aqui, né? E dizer, olha, deixa que eu faço. Às vezes ela apenas anima, apenas encoraja. Outras vezes, se ela não colocar a mão, pode não nascer o novo, né? Pode comprometer tudo. Então, esse ajuste de papéis, às vezes, na condição de assessoria militante e também na condição de participante, de participação aqui militante, de cumplicidade de todos para que dê certo, ele é muito importante. A princípio foi bastante positivo, né? Acho que dá para concluir assim. Ok, professor, tem mais indagações aqui. Ricardo Eugênio Pinheiro, do Espírito Santo. São estratégicas ferramentas pedagógicas utilizadas na pedagogia da alternância das escolas familiares agrícolas. Então, pergunto, há envolvimento das famílias agrícolas nesse processo? Até o momento, como é um processo muito inicial de organização e articulação, talvez até haja, eu não tenho esse conhecimento. Né? Se daqui a pouco alguém tem essa informação desse envolvimento já. Mas eu acho que remete, inclusive, àquela pergunta que você fez inicialmente, lá das universidades, né? As universidades, os colégios agrícolas, as escolas familiares, né? As casas familiares, né? Elas podem construir um núcleo, agregar um núcleo, inclusive já tem discussões de outros núcleos em outros territórios, né? E compor o processo. Mas não é simplesmente para reaplicar o acumulado. É um novo processo que, a partir e com o acumulado, se soma na construção do conhecimento. Por isso que esse núcleo é importante e essa interação no todo, de volta aqui, de idas e voltas, é fundamental. Porque acho que no primeiro encontro, quem acompanhou, foi conversado um pouco de que talvez a gente tenha acumulado 30% do necessário para fazer uma transição mais efetiva no conjunto enquanto método e no conjunto da agricultura familiar, né? Então, essa construção do que ainda falta, e eu creio que isso vai ser um processo eterno de construção, ela se dá com essa agregação desses novos sujeitos. Então, não é só para aplicar o método lá na casa familiar, é para a casa familiar se incorporar e exercer esse método e ajudar a continuar na construção. Para contribuir com a resposta, alertado pelo Darlan, a EPAGRE também realiza atividade com jovens rurais de 18 a 29 anos, justamente nessa prática da pedagogia da alternância, né? Então, são encontros aí temáticos dentro das cadeias produtivas. Então, a gente trabalha também nessa pedagogia, né? Na pedagogia da alternância, onde o jovem vem para o centro de treinamento, fica de 2 a 3 dias aqui conosco. Tanto a parte humana quanto a técnica então, são abordadas. Depois,
eles, depois dos nossos encontros, eles voltam para sua casa, então aí a gente estimula, fomenta que eles olhem aquela realidade deles e reflitam sobre o que eles estão vivendo e em que pontos eles podem aí estar melhorando nas suas atividades, né? Sejam nas relações humanas, sejam elas nas suas práticas técnicas na propriedade. Tem uma pergunta também do Antônio Marcos de Oliveira. Ele gostaria de um melhor esclarecimento sobre quais pontos mais importantes devem ser acordados no contrato entre técnico e agricultor para o início dos trabalhos no SPDH. Bom, acho que essas dimensões elas são muito importantes, né? Do compromisso, da definição de papéis, isso é muito importante. E aqui as tarefas, né? Então, bom, começa com o solo, começa com, inclusive, como é que vão ser as visitas do técnico nas unidades de estudo. As visitas são mais constantes, né? Para muito além das visitas que se faz às outras unidades familiares, né? E para além dos encontros, né? Porque aqui há um aprofundamento, aqui há uma intensidade de esforço, né, para construir conhecimento, né? Então, mas o contrato em si, se eu me metisse uma opinião, eu diria que é o compromisso. Porque isso aqui gera confiança, cumplicidade. Aqui é um sujeito coletivo agora. Não é mais um indivíduo nem uma instituição. Isso aqui é um novo sujeito. É a construção social coletiva do conhecimento. Tem a pergunta do Gilmar Jakobowski, onde estão concentrados as áreas de cultivo com o método SPDH. Então, acho que várias pessoas podem responder, o Darlan, o próprio Jamil, podem responder essa pergunta. Pode ser, então, assim, Diego, Valdemar, parabéns pela apresentação, né? O SPDH em Santa Catarina, ele iniciou muito bem aí, como o professor Valdemar colocou, na região do Contestado, né? Nasceu uma região bastante histórica para Santa Catarina, né? Tem todo um contexto histórico por que nasceu ali, né? Que às vezes precisa ser lembrado, né? Então, ele se espalhou da região do meio-oeste catarinense em direção ao litoral, indo para a região do Alto Vale, a região de Tuporanga, a região da cebola, né? Ou seja, veio do tomate e passou para a cebola, mais recentemente avançando para toda a região litorânea, né? A região de Florianópolis, com brássicas e outras hortaliças, migrando para a região sul do estado, né? E região norte, Planalto Norte, e chegando hoje no oeste, no extremo oeste, vamos pensar assim, já nas fronteiras com a Argentina, né? E eu diria avançando muito forte no Paraná, né? Nossos colegas do Paraná, na pessoa do João, né? E Laranjeiras do Sul, são duas frentes que estão puxando muito trabalho, uma energia muito boa, né? E também no Rio Grande do Sul, né? Indo, avançando por esse sul do país em direção também ao norte. Então, fica aqui o aprendizado que o professor Valdemar muito bem colocou, né? Eu acho que a essencialidade do método está no contrato que vira uma praxis, né? E essa praxis, ela faz toda a diferença aí no contexto do trabalho, da metodologia, né? Só puxando uma fala específica, Valdemar, né? Não é mais um sujeito individual, né? Passa a ser um sujeito coletivo. É isso que faz o SPDH ter essa consistência bastante grande. Eu acho que bem relacionado a isso, o Darlan tem uma pergunta bem a ver com o tema, né? E acho que vai complementar, vai fechar com chave de ouro a explicação do professor Valdemar. O Fábio Moraes, ele pergunta: existem agricultores irradiadores do SPDH nos núcleos? Na verdade, assim, a principal o espaço de irradiação são as lavouras de estudo, todas, né? Tem recebido muitas visitas, né? Em alguns casos pode-se falar em milhares de pessoas no ano, né? Porque até pela efetividade que esse método logo na sua fase inicial ele começa a ter, né?
mas também é um grande instrumento a sistematização. Então, isso aqui tem ampliado o debate pelo país e para fora do país. Então, não são só... Acho que essa ideia da irradiação, ela muda aqui um pouco de significação, né? A gente amplia o sujeito. Então, amplia o processo. Isso é um processo social. A sociedade agora vai assumindo e ele se multiplica por conta própria, né? Mas ele se comunica, ele se articula. Então, por isso do desafio da gente construir esse movimento, né? E essa interação entre essas várias experiências, né? Dessa construção do conhecimento. Então, várias experiências vão avançar em diferentes aspectos e vão se somando nessa construção. Obrigado, professor Valdemar. Então, já vamos passar para o professor Pedro Cristófoli, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, professor, bom trabalho. Boa tarde a todos e todas. Deixa eu apresentar, vou tentar apresentar por aqui. Caso eu não consiga, a gente... Sem problema, professor. Então, enquanto o senhor vai projetando, a gente vem conversando ali no chat. Então, pessoal, a lista de presença, ela está dividida em duas. Ali, logo abaixo, na descrição do vídeo, nós temos duas listas, tá? Então, prestem bem atenção. Tem um link que é um mais comprido, um cadastro mais comprido, que ele toma as informações de quem está se inscrevendo para a gente fazer o relatório em nosso sistema. Então, ali no link de cadastro em nosso sistema e redirecionamento ao grupo de WhatsApp. Então, esse é o formulário com mais informações. E o link de visualização do vídeo, então, é com menos informações, né, com CPF, nome, e-mail e o módulo que assistiu para a posterior emissão do certificado, tá? Então, a gente vai conversando aqui durante a live, o professor já está projetando a apresentação dele aqui, então, professor, é com o senhor. Depois a gente dá mais alguns avisos paroquiais. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai tentar fazer um diálogo sobre a questão do método. Vocês viram já os resultados, né? O Paulo apresentou, o Valdemar colocou os passos, né, do SPDH. Isso vai ficando claro na medida também do passar das etapas. Mas a gente queria focar agora, quer dizer assim, bom, se atingiu-se aqueles resultados, né? Como se atingiu, então, em parte foi respondido pelo Valdemar, e a gente vai tentar também explicar, ou talvez fazer uma interpretação possível do porquê, né? Que é o método do SPDH percebido no seu contexto e no seu conjunto. Isso é relevante porque a gente permite aqui um exercício também de projeção para mais além da região, que é principalmente em Santa Catarina, que está hoje bem consolidado, né, o uso do SPDH como um método estratégico, eu diria, para a questão do trabalho de extensão, pesquisa, desenvolvimento aí da transição, né, para um modelo produtivo mais sustentável, que ao nosso ver é a agroecologia. Então eu gostaria de fazer primeiro um resgate histórico, tentar ser rápido, depois entrar nos elementos do método em si, né, da praxis, que é uma reflexão que a gente vem fazendo, e a partir daí também quais seriam esses elementos da praxis dentro do método SPDH, o que nos projetaria frente aos desafios que ele está colocado, o que nós projetaríamos para o futuro. Então, num primeiro elemento, né, só para a gente contextualizar, é importante enraizar na história, inclusive da humanidade, né? Nós temos no final do século XIX, início do século XX, uma fase mais recente da Revolução Industrial, obviamente ela começou bem antes disso, mas ela levou a mecanização numa primeira onda e depois a quimificação da agricultura. A Revolução Industrial começa, obviamente, nas indústrias, mas chega um determinado momento, ela vai
adentrando os campos, né? A primeira leva, então, é a introdução das máquinas, e o segundo momento é a quimificação, né? Isso se dá ainda no final do século XIX, início do século XX, né? Também no início do século XX, nós temos a redescoberta da genética e a questão do desenvolvimento aí de uma série de inovações, inclusive os híbridos, né? A partir de 1920. Já nos anos 20 a 30, há uma primeira reação às contradições que são trazer esse modelo da Revolução Industrial. Se vocês lembrarem e perceberem, o Brasil, historicamente, recebeu uma leva muito grande de imigrantes, né? A maioria desses imigrantes eram camponeses expulsos pela Revolução, por essa mecanização e quimificação da agricultura principalmente, mas também no Japão, né, em outros lugares, e que aí vai fazendo com que essa população excedente não tenha lugar para ir. Como naquele momento tinha a possibilidade da imigração, se faz isso, e aí nós temos a parte da composição de uma boa parcela da população brasileira acaba sendo esses camponeses imigrantes que vêm para cá. A reação que dá na Alemanha, né, na Europa, na França, em vários países, na Inglaterra, vai surgir as primeiras correntes de agricultura alternativa, vamos colocar aqui, uma reação à agricultura dominante já naquele período, né? Por exemplo, a agricultura biodinâmica surge na Alemanha nesse período, né? A agricultura orgânica na Inglaterra, ou na verdade na China, desculpe, na Índia, mas a partir de um inglês, né, do Howard. Então você tem todo um processo aí de desenvolvimento de uma reação, uma primeira onda de reação a esse modelo de agricultura dominante, quimificada e já mecanizada, né, com elementos ainda da genética incipientes, mas já presentes. Há um segundo momento depois, que são as grandes guerras, mas principalmente a Segunda Grande Guerra, onde há um processo de desenvolvimento tecnológico, principalmente aqui no campo da química, mas também da mecânica, né? E há um barateamento da mecanização e da quimificação agrícolas, tá? Aqui daria para dizer que há um desenvolvimento dos pesticidas em geral, né, principalmente na Primeira Guerra, usados como gás químico para a guerra. E na Segunda Guerra, além do desenvolvimento da mecânica, né, dos caminhões, dos tratores, os tratores agrícolas, a partir dos tanques de guerra, inclusive, há o barateamento no caso pela química, barateamento dos adubos nitrogenados, principalmente, porque eram utilizados para a guerra, né? Um exemplo recente, um péssimo, né, exemplo para ser dado, mas é recente, é o caso aí do Líbano, onde há uma explosão, né, do nitrato de amônia, que é usado até hoje no Brasil, importa-se mais de 1 milhão de toneladas de nitrato de amônia por ano. O barateamento dos nitrogenados se deu pela utilização na guerra, né? Então ele é explosivo e era usado para fabricar explosivos. E por isso, terminou a guerra, você tem uma série de fábricas que estão, e de tecnologias que são baratas e sem mercado, e aí vai para o mercado agrícola. Então isso lança as bases, essa mecanização, quimificação e a questão da genética, a partir da Segunda Guerra Mundial, do final, que é os anos 50 até os 80, que é o que nós conhecemos como Revolução Verde. Aqui joga um papel chave também a extensão rural, que ela é trazida, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, de uma parceria público-privada, né, com a Fundação Rockefeller, que ela é ligada à indústria de produção de máquinas agrícolas e petroquímica, e promove um modelo que vai gerar mercado também para os seus produtos. Aqui começa a se gerar a ideia do que vai ser a vaquinha lá, do SPDH. Quem conhece o SPDH tem essa referência da vaca, que ela é sugada por todo mundo, e aí tem uma extrema dificuldade de se manter viva e ativa, né? E esse modelo, então, ele é constituído nesse período, né?
Nós temos também, já nesse período, já desde os anos 60, mas muito fortemente a partir dos anos 80, 2000 no Brasil, o surgimento e a consolidação do que viria a ser a agroecologia, né? Já no final dos anos 70, a luta pela regulamentação dos agrotóxicos, depois todo um movimento de massa, né, que surge em defesa de um novo modelo produtivo para a agricultura. Bom, a história segue. Hoje nós temos os transgênicos, né, mecatrônica, agricultura de precisão, e assim vai, né? Você tem vamos dizer, do ponto de vista da indústria, do capital, não para, tá? Um desenvolvimento tecnológico constante que vai colocando perspectivas de gerar sempre dependência do agricultor a esse modelo, né? Mas esses elementos também permitiram que surgissem as condições para o SPDH, né? Desde a questão da agroecologia, essa história que o Valdemar coloca, né? Então, a crise do modelo da produção do tomate, né, que era altamente produtivo, era uma das regiões do Brasil, de Caçador, em Santa Catarina, que tinha a mais alta produtividade, né, e volume de produção de tomate, ela faz com que, nessas condições, então, de estar mais avançado o modelo, ele entra em crise, porque ele é um modelo calcado nas crises, né? A superprodução vai levando às crises. Essa é uma lógica que ela está permanentemente colocada nessa pressão do crescimento de produtividade para a agricultura. E é uma produtividade calcada também em dependência, né? E aí, portanto, quando dá uma crise de mercado ou de preços, os agricultores é que sofrem o primeiro baque, né? Então, esses elementos, essa crise do modelo é um primeiro componente, né? O outro componente é essa questão da educação popular, né? De um processo de discussão e luta ligado a uma ONG que tinha vínculos com a Diocese de Caçador, inclusive onde o Valdemar trabalhava, e aí que é um processo, então, de discussão de uma metodologia de trabalho popular, né? E que é trazida para dentro dessa discussão da crise do modelo. Há uma luta sindical e trabalhista, né, contra essa questão dos trabalhadores, contra essa questão da crise, quer dizer, para os trabalhadores não pagarem a conta, a perda das terras, das condições, né? Aí a ocupação de bancos, né, enfrentamento dessa situação. É um processo de crescimento político também desses atores, né, que rompem até com uma tradição de acomodamento, até trazido por essa derrota aí no período da Guerra do Contestado. E também eu diria que, do ponto de vista da materialidade, há um serviço público de extensão e pesquisa ligado ao governo do Estado, montado em Santa Catarina, que ele carrega uma certa ideologia da agricultura familiar, né, da pequena agricultura. Esses elementos todos juntos permitiram, e claro, né, e daí tu ter pessoas dentro desses órgãos que tinham sensibilidade social para se aproximar dessa questão, permitiram que surgisse o que era o embrião do SPDH, sem saber que ia dar no que deu, né? 30 anos depois nós aqui estarmos discutindo com esses elementos. Então, aqui eu vou entrar em alguns elementos. Qual é a força que tem o SPDH? O que explica que o SPDH, enquanto método, ele conseguiu, eu diria, eu não tenho, nesse ponto, não estou envolvido na história do SPDH, né? Tem uma vinculação marginal a isso, vamos dizer assim, mas eu diria que essa é a experiência mais relevante que nós temos do ponto de vista da transição agroecológica, onde você consegue enfrentar um debate, né, e o resultado concreto da questão da produtividade também do trabalho na lavoura agroecológica, né? Vamos colocar nesses termos aqui. Ele é o caso, eu acho que eu diria, mais avançado. Nós temos a questão das agroflorestas, né? Os sistemas agroflorestais, que são extremamente produtivos, muito mais do que qualquer lavoura convencional, mas aí entra outros componentes, outros elementos, e ele é até, inclusive, uma fonte de inspiração para